Paz do Senhor, amados, estamos aqui mais uma quarta-feira para meditar na palavra do Senhor e hoje o texto que eu gostaria de dividir com vocês está em João, no capítulo 16, no versículo 33 e 34. Você pode ler antes já, desde o versículo 25, onde Jesus ali vai dando algumas palavras de despedida já aos seus discípulos, né? E Jesus, pela primeira vez, vai falando com eles sem parábolas, falando diretamente aos seus discípulos. E eles clamam, né? Falando, nossa, agora o Senhor fala claramente e vemos que vieste de Deus. E aí Jesus pergunta para eles, agora que vocês creem nisso? E no versículo 33, Jesus diz assim, estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito lindo, né? Esse versículo, essa afirmação de Jesus. E produz para nós um ensino muito grande e que nós precisamos guardar ele em mente no nosso coração para que possamos realmente enfrentar algumas verdades na nossa vida, na nossa existência. Há alguns dias atrás, no final do ano, perguntaram para mim assim, por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, né? Coisas ruins acontecem com pessoas boas. E, e logo eu perguntei, e por que é que diante de um mundo caído, né? A minha resposta foi a seguinte, por que diante de um mundo caído que nós vivemos, né? A palavra diz que o mundo jaz no maligno. Por que diante de um mundo caído como esse, coisas boas acontecem com a gente? Porque a pergunta foi inversa da pessoa. Por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? E a minha resposta foi, e por que coisas boas acontecem com a gente? Porque essa pessoa estava se colocando como sendo uma pessoa boa. E por isso que a pergunta era, por que coisas ruins acontecem? E muitas vezes nós nos colocamos nessa posição de pessoas boas, de pessoas corretas, de pessoas que não fazem o mal. E aí eu pergunto, o que é fazer o mal? Será que fazer o mal é só ofender alguém diretamente ou proporcionar o mal diretamente? Mas e quando eu deixo de fazer, a omissão não é fazer o mal? E aí eu me coloco num lugar de vítima. E quando eu pergunto para você, por que é que coisas boas acontecem com você? Será que você pensa que bom é aquele que não faz o mal? E quando você, às vezes, deixa de fazer e ainda assim Deus é bom para com você e não permite que te falte nada? Por que é que coisas boas acontecem com a gente mesmo o mundo perecendo jaz no maligno? E aí nós ficamos muitas vezes sem resposta. E aí nós ficamos muitas vezes sem ter nenhuma palavra para justificar por que é que coisas boas acontecem com a gente. Por que é que coisas boas às vezes acontecem a todas as pessoas, sejam elas boas ou sejam elas más, segundo o nosso juízo de valor. Porque eu já falei aqui uma vez que quando a gente aponta ou julga alguém como sendo boa ou ruim, muitas vezes nós estamos mais atribuindo o nosso coração a essa pessoa, tá mais sendo revelado o que é que tem dentro de nós do que muitas vezes o que aquela pessoa realmente é. E aí eu te pergunto, e aí, como é que fica essa régua, essa questão de será que é bom, será que não é bom? E por que é que Deus faz coisas boas? Por que que ainda nessa situação caótica que o mundo está e nós podemos enxergar que o planeta nessa situação que ele está e por conta da atitude do homem, diretamente do homem, está assim? Como é que Deus ainda faz coisas boas por nós? E aí, quando alguém vai perguntar por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, eu pergunto, e por que coisas boas acontecem a todas as pessoas? Depois de Gênesis 3,
até Gênesis 3, ainda era visto, o homem era visto de uma certa forma como sendo justo diante de Deus, correto diante de Deus. Mas depois de Gênesis 3, nós vamos ver ali o pecado, né? Onde Caim mata Abel e aí vira uma bagunça, né? Você começa a ver a corrupção do coração do homem, a queda do homem. Você vê o destino de outras pessoas sendo decidido por alguns poderosos. Você vê ali as armas cortantes sendo inventadas. Você começa a observar que a maldade sendo realmente espalhada sobre a terra, o dilúvio vem sobre a terra. Depois de Gênesis 3, você vê que aquela coisa bonita, a forma bonita de olhar para o homem, ela realmente dissipa, ela não existe mais. E aí você vê que realmente o mal, a maldade, aquele coração doentio, aquele coração que muitas vezes produz pensamentos, sentimentos e frutos, né, horríveis vindo à luz. Aquele olhar romântico sobre Abraão, ele cai por terra quando você deixa de ver Abraão somente pela história dele, mas se você se colocasse no lugar de Abraão por um instante, todo o romantismo daquilo que ele viveu deixa de existir quando você pensa que Deus requer de você o seu filho e manda você levar ele para o cume de um monte e oferecer ele em holocausto. Talvez você perca absolutamente agora a visão romântica do chamado de Deus para sua vida. Você fala, meu Deus, como assim? Mas quando eu olho para a vida de Abraão e vejo a atitude que Abraão teve, eu falo, uau, que Deus maravilhoso, que Deus extraordinário. Porque, afinal de contas, é na vida dele, não é na minha vida. Quando eu olho para Jó, Salmos, Eclesiastes, né? Eu vejo que Deus ali, em nenhum momento, revela pra gente essa visão de que o dia mau ou a calamidade, ou o dia ruim, ou o dia da prova não chegará na vida de todos. Mas pelo contrário, ele vai chegar. O dia da prova, o dia do teste, o dia onde Deus vai colocar à prova as intenções dos corações e o dia da calamidade vai chegar para o ímpio e para o justo, ele vem. Em Jó, Salmos, Eclesiastes, Provérbios, está revelado ali, está claro aos nossos olhos que não tem essa de que alguns vão ser poupados e outros não. Pelo contrário, olha, Deus vai vir e tudo acontece com todos. Então, por que coisas boas coisas ruins acontecem para pessoas boas? Não tem essa não, meu irmão. Coisas ruins e coisas boas acontecem com absolutamente todos. E o que deveria trazer qualquer tipo de surpresa para nós são ainda acontecerem coisas boas para nós. São ainda acontecerem boas surpresas de Deus para nós, que jaz no maligno, que estamos aqui combatendo esse combate, que estamos aqui tentando controlar a nossa carne, ter domínio próprio, que temos pensamentos terríveis, que temos que vigiar a nossa carne todos os dias, porque se bobear, passam por nós pensamentos perversos, nós temos vontade, a nossa carne tem vontade de fazer coisas que fogem da vontade de Deus, que fogem da palavra de Deus, e precisamos realmente estar ponderando e vigiando o nosso ser todos os dias. E o que sobra para nós é a seguinte ponderação. O que é que acontece conosco? Será que o mal que sobrevém na nossa vida está gerando bons frutos? Ou o bem que vem na nossa vida está gerando um mau fruto? Porque às vezes é isso que acontece. Deus permite o dia mal vir, Deus permite a calamidade, a tempestade vir para gerar um fruto bom na nossa vida, para gerar intimidade na nossa vida.
E isso fazer com que a gente cresça na presença dele e ande sobre esta terra como peregrinos, mas como peregrinos que não têm do que se envergonhar e que crescem em intimidade com o Senhor. Ou vem o dia onde as bênçãos vêm, onde o bem acontece sobre a nossa vida e a gente fala, uau, mas ele produz mal no nosso ser, nos afasta de Deus, corrompe o nosso coração, seduz a nossa mente, nos afasta do Senhor, congela o nosso coração. E é isso que nós precisamos ponderar. Se a tempestade vem, o fruto mal vem, as coisas ruins acontecem com pessoas boas, mas isso ainda produz um fruto bom, louvado seja Deus por isso. Mas se a coisa somente acontecem coisas boas e isso tem corrompido o seu coração, te afastado de Deus, te enfraquecido, feito você julgar as pessoas, feito você falar mal das pessoas, feito você se afastar das pessoas, meu amado, é isso que você precisa analisar e avaliar, e Jesus absolutamente deixou muito claro os ensinos sobre isso. E eu quero rapidamente falar sobre isso. Eu anotei aqui 4 circunstâncias que Jesus deixou bem claro sobre como é que nós devemos analisar essas calamidades e como é que nós devemos nos comportar diante dela. A primeira, quando Jesus fala ali, até em Lucas, em outra pregação eu mencionei isso. Quando essa adversidade chega na vida de outra pessoa, quando essa diversidade chega e nós vemos ela acontecer na vida de outros, deve gerar arrependimento na nossa vida. Deve produzir arrependimento na nossa vida. E não passar inerte diante da dor do outro. Ah, é problema dele, aconteceu na vida dele. Deus está querendo ensinar algo para ele. Não, Deus está querendo ensinar algo para mim e para você também. A dor do meu irmão quer ensinar algo para mim. Aquilo que Deus está fazendo de tratamento na vida de alguém que está no nosso círculo, que nós estamos vendo acontecer, o Senhor está querendo proporcionar arrependimento para nós também. Foi o que o Senhor Jesus disse no caso daqueles galileus mortos nas mãos de Pilatos. Quando a torre de Siloé também cai ali, matando outros tantos. Jesus disse, olha, você está pensando que eles morreram porque eles são mais pecadores do que vocês? Não. Isso deve gerar arrependimento no seu coração e no meu. Então, quando acontece coisas ruins na vida de pessoas boas, que gere arrependimento na minha vida e na sua, para que nós possamos sair aperfeiçoados pelo Senhor. E aí ele fala assim, olha, se nós que somos maus, em algum momento sabemos fazer coisas boas, e essas coisas boas geralmente são para os nossos filhos, né? Porque se nós fazemos alguma coisa boa, geralmente é para aqueles que nós amamos, porque senão a gente não faz. Mas se ainda sendo maus fazemos algumas coisas boas, quanto mais Deus. Precisamos exercitar esse fazer coisas boas também para aqueles que não são os nossos filhos, mas para aqueles que estão andando na vida ao nosso lado, estão perto de nós, os nossos irmãos na fé, aqueles que têm fome e sede, precisamos fazer algo por esses. E aí Jesus repreende e fala assim, olha, esse tratamento de bom, principalmente quando vem o jovem rico, é nessa passagem do jovem rico, tratamento de bom, só Deus é bom. O resto, nenhum de nós aqui é bom. Então não trate ninguém sendo bom. E foi a pergunta que foi feita para mim, viu? Pessoa é boa e acontece coisa ruim, por quê? Porque nenhum de nós aqui é bom, meu amado. Nós somos maus. Algum momento a gente faz alguma coisa boa e ainda assim Deus usa de misericórdia e nos faz coisas boas na nossa vida. Mas a maior parte das vezes nós somos maus. Nós temos os nossos olhos tapados, nós temos os nossos ouvidos tampados e a nossa boca profere injustiças, a nossa boca profere palavras de morte, a nossa boca ofende as pessoas, a nossa boca corta o coração das pessoas.
Então nós precisamos aprender a viver nessa selva que nós estamos vivendo. E aí, o que eu acho mais lindo é que até aqueles que nascem com o mal congênito, na presença de Jesus, virá algo bom. Como foi o caso do cego de nascença. Ele nasceu com o mal congênito e aí perguntam para Jesus, né? Quem é que pecou, ele ou o pai dele? Ninguém pecou. Ele nasceu assim para que fosse aperfeiçoada, para que fosse em vista a glória de Deus. Coisas ruins acontecem, meus irmãos, a todos. Assim como coisas boas também acontecem a todos. Porque não tem um bom sobre a face dessa terra. Todos nós pecamos e somos carecedores da misericórdia e da glória de Deus. Todos nós erramos. Se não erramos, vamos errar. Precisamos ter esse entendimento de que bom é Deus. Nós somos pobres mortais e que precisamos da boa mão do Senhor sobre nós, nos ajudando a combater o bom combate. Essa lista poderia ser interminável. Poderia colocar o meu nome e o seu nessa lista. Quem sou eu? Quem é você? Nossa, precisamos de Deus. E ainda bem que nós experimentamos o maior milagre. E talvez por não ter essa consciência de que Deus é bom e que tudo acontece a todos, é que nós muitas vezes nos sentimos abandonados por Deus. É que nós muitas vezes achamos que o erro, a adversidade, o dia mal, errou a porta do vizinho e veio bater na minha porta, né? Porque eu sou bom, tô na igreja, tô fazendo tudo certo, tô lendo a Bíblia, tô orando, tô jejuando, tô ofertando. Pois é, o dia mal chega na sua porta também. O dia mal chega na minha porta também. A questão é, dói muito. E daí? Jesus por acaso disse para você ou disse para mim que não iria doer? Não. O que ele disse? Estas coisas eu tenho dito para que vocês encontrem paz em mim. Que coisa, Jesus? No mundo passais por aflições. Meu amado, vai doer, você vai passar por aflição, você sendo bonzinho, bonzão ou ruim. Você sendo o cara que erra todo dia ou você sendo o cara que erra dia sim, dia não. Você sendo o cara que pensa um monte de coisa que não deve e se refreia todo dia. Ou você sendo o cara que quase não pensa coisa ruim, mas que erra. Porque não tem nenhum bom sobre a face desta terra. Todos nós caímos e somos carecedores da misericórdia do Senhor. Mas a recomendação de Jesus é uma só, para todos nós, para o bom, para o menos bom, para o quase bom, para o ruim, tende bom ânimo. Você tem que ter bom ânimo, você tem que se levantar e você tem que caminhar. Não tem nenhum jeito de fugir dessas lutas, não tem nenhum jeito de fugir da adversidade, não tem nenhum jeito de escapar do dia mal que vem, do dia calamitoso que vem, da luta que vem e do dia bom que vem, porque vem o dia bom também. Não são só dias de luta, tem dias de bênção, dias de se regozijar na presença do Senhor, dias de se alegrar na presença do Senhor, dia que Deus escolhe para derramar dom na sua vida, dia que Deus escolhe para te usar sobre a face da terra. Mas tem dias que são lágrimas, tem dias que são difíceis, tem dias que você não quer se levantar, tem dias que você fala, Deus, socorre a minha alma. Tende bom ânimo. Levante-se, tenha coragem, enfrente o mundo, porque Jesus disse, eu venci o mundo. Você também vai vencer, meu irmão. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus está em você. Glória a Deus por isso. Sabe, a galeria dos homens e mulheres da fé, porque galeria da fé, e da fé, de Hebreus 11, fala de homens e mulheres que tinham fé e da fé. Que tinham fé e da fé. Oh, glória, aleluia. Fala assim que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se tudo está acontecendo com você, e tudo pode acontecer com você,
Mas tem uma coisa que você precisa ter: fé. E se você tem fé, apesar de tudo que possa estar acontecendo na sua vida, toda avalanche, toda luta, toda dificuldade, toda enfermidade, toda tempestade, agradeça. Agradeça a Deus. Porque o maior milagre aconteceu na sua vida. O maior milagre alcançou você, alcançou a sua família, alcançou a sua casa, que é ter fé. Esse é o maior milagre que pode acontecer a um homem e uma mulher. Às vezes você não vai ver um braço crescer no lugar. Às vezes você não vai ver uma pessoa ressuscitar. Mas eu posso te dizer que se você crê, esse é o maior milagre que pode acontecer na sua vida. Crer, ter fé no meio deste caos que nós vivemos, deste mundo caído que nós vivemos, aconteceu na sua vida porque você crê. Então, felicidade, meu irmão, porque você crê. Seja grato, porque esse milagre da fé aconteceu na sua vida. E eu vou te dizer, a gratidão, ela só acontece quando surgem os momentos de caos na nossa vida, quando surgem as perdas na nossa vida. E quando nós consideramos as perdas como ganho. O apóstolo Paulo fez isso. Ele considerou toda a perda como ganho por causa de Cristo, por causa do amor que ele sentia pelo Evangelho. E tudo isso só depende de uma coisa: onde está o seu tesouro? Porque é aí que estará também o seu coração. Então, não importa se as lutas virão ou se as boas bênçãos do Senhor virão. Importa que você tenha fé e que você tenha um coração grato. Porque se você tiver, você vai passar. Porque tanto as lutas como as boas coisas acontecem a todas as pessoas. O que importa é, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, Jesus disse. Então, eu creio com toda a certeza do meu coração que eu e você também venceremos. Que Deus ajude você, que Deus ajude a mim e que nós possamos combater o bom combate, cumprir a carreira e guardar a fé, porque é isso que vai nos levar direto para nossa casa e é isso que agrada a Deus, ter fé. No nome de Jesus, que essa palavra tenha abençoado e alcançado o seu coração. Ósculo Santo, até semana que vem, que Deus te abençoe. Se foi bênção na sua vida, curta aqui esse vídeo. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu comentário e principalmente compartilhe essa palavra com alguém. No nome de Jesus, Deus te abençoe.